Imagine um lugar, não um lugar qualquer, mas o epicentro de todo o saber humano. Um cofre de conhecimento que guardava a chave para os segredos do universo, da história e da própria existência. Por séculos, ele existiu. Então, desapareceu. Este é o mistério da Biblioteca de Alexandria. O que você está prestes a descobrir não é apenas a história de um incêndio, mas a crônica de um crime contra a humanidade. Um evento tão catastrófico que, para muitos historiadores, atrasou o progresso da civilização em 1000 anos. Neste episódio de O Fantástico Real, vamos mergulhar nas profundezas do Egito Antigo para desvendar o que realmente aconteceu com o maior tesouro do conhecimento humano e por que a verdade é muito mais complexa e chocante do que a lenda de um único incêndio. Fique até o final, pois vamos revelar a teoria mais aceita hoje, que aponta para um culpado muito mais sutil e devastador do que qualquer exército. Para entender a tragédia, precisamos primeiro compreender a glória. A Biblioteca de Alexandria não era apenas um prédio, era um complexo de pesquisa, um templo dedicado à musa. Criaram um centro de saber que superasse todos os outros. Eles construíram um museu, que era essencialmente uma universidade, e a biblioteca, que era o seu coração. O objetivo era ambicioso: coletar todos os livros do mundo. O método de aquisição era implacável. Navios que atracavam no porto de Alexandria eram obrigados a entregar seus pergaminhos para cópia. Os originais, muitas vezes, eram confiscados e ficavam na biblioteca, enquanto as cópias eram devolvidas. O acervo cresceu exponencialmente. Estima-se que, em seu auge, a biblioteca principal, localizada no Palácio Real, e sua filial menor, o Serapeu, juntas, continham entre 400 mil e 700 mil rolos de papiro. Mas o que havia lá dentro? Não eram apenas histórias, eram os trabalhos de Euclides sobre geometria, os tratados de Arquimedes sobre física, as obras completas de Platão e Aristóteles. Eram textos de culturas distantes, como a Babilônia, a Pérsia e a Índia. Foi ali que a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego na famosa Septuaginta II. A biblioteca era o lar de mentes brilhantes, como o astrônomo Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra com uma precisão espantosa, e o médico Heródoto, considerado o pai da anatomia. Alexandria era a capital intelectual do mundo. O conhecimento era poder, e esse poder estava concentrado em um único lugar. Um tesouro dessa magnitude atrai a atenção, e a lenda popular aponta um culpado famoso, mas a história real é muito mais difusa. A primeira grande acusação recai sobre o imperador romano Júlio César, em 48 a.C. Durante a Guerra Civil Romana, César estava encurralado em Alexandria. Para evitar que sua frota fosse capturada, ele ordenou que os navios no porto fossem incendiados. O fogo se espalhou. O historiador Plutarco afirma que o incêndio atingiu a biblioteca, mas a maioria dos historiadores modernos concorda que o fogo de César atingiu apenas armazéns próximos ao porto, que continham uma grande quantidade de rolos de papiro, talvez destinados à exportação ou a uma coleção secundária 3. A grande biblioteca, o museu, provavelmente sobreviveu. O segundo suspeito é o imperador romano Aureliano. No século III d.C., Alexandria estava em declínio. Em 272 DC, código, Aureliano invadiu a cidade para reprimir uma revolta. Durante o conflito, o bairro do Palácio, onde ficava a biblioteca principal, foi destruído. Este evento marca, para muitos, o fim da grande biblioteca. No entanto, uma coleção menor, a biblioteca filial do Serapeu, ainda existia e continuava a funcionar. O terceiro e mais controverso suspeito é o fanatismo religioso. Em 391 DC, o imperador cristão Teodósio ordenou a destruição de todos os templos pagãos. O Serapeu, que abrigava a biblioteca filial, era um templo dedicado ao deus Serapis. O bispo Teófilo de Alexandria liderou uma multidão cristã que destruiu o Serapeu.
É provável que os livros que restavam ali tenham sido destruídos ou dispersos neste momento. E por fim, o quarto suspeito, popularizado por séculos de folclore, o Califado Muçulmano. A lenda diz que, em 642 DC, após a conquista de Alexandria, o califa Omar ordenou que os livros fossem queimados, alegando que, se os livros concordassem com o Alcorão, eram supérfluos. Se discordassem, eram heréticos. Essa história, no entanto, é quase universalmente rejeitada pelos historiadores modernos como uma invenção tardia, surgida séculos depois da conquista, com fins políticos, se não foi um único incêndio espetacular. O que foi? A verdade, como sempre, é menos dramática, mas muito mais triste. O verdadeiro culpado não foi um homem, um exército ou uma única noite de fogo. Foi um processo lento, gradual e implacável. O declínio, a negligência e o esquecimento. A Biblioteca de Alexandria não morreu de uma vez. Ela morreu de 1000 cortes. Pense bem. Manter centenas de milhares de rolos de papiro era uma tarefa monumental. O papiro é frágil, sensível à umidade e aos insetos. Ele precisa ser copiado à mão constantemente para sobreviver. Com o tempo, o apoio financeiro dos Ptolomeus diminuiu. Os estudiosos se dispersaram. A qualidade e a quantidade das cópias caíram. A cidade de Alexandria, que já foi o centro do mundo, perdeu sua importância para Roma e, mais tarde, para Constantinopla. O conhecimento não foi roubado. Ele foi abandonado. Os livros que não eram mais considerados relevantes ou que não tinham mais quem os copiasse, simplesmente se desintegraram com o tempo. A destruição da biblioteca foi, na verdade, a destruição da instituição que a mantinha. Quando o museu e o Serapeu perderam seu prestígio e seus recursos, a coleção se tornou insustentável. O historiador Edward Gibbon, em sua obra clássica, sugere que a perda mais significativa foi a perda da cultura de leitura e pesquisa que a biblioteca representava. O que perdemos não foi apenas a soma dos livros, mas o potencial de descobertas que eles continham. Quantas curas, invenções e filosofias foram perdidas para sempre? É um buraco negro na história do conhecimento humano. O legado da Biblioteca de Alexandria é um aviso. A história nos ensina que o conhecimento é um tesouro frágil, que precisa ser ativamente protegido e nutrido. Hoje, a memória da grande biblioteca vive na moderna Biblioteca Alexandrina, inaugurada em 2002, um farol de conhecimento que tenta resgatar o espírito de sua antecessora. Mas o mistério persiste, em algum lugar, sob as areias de Alexandria, ou talvez em algum mosteiro esquecido. Ainda podem existir fragmentos daquele tesouro perdido. A busca continua. E você? O que acha que foi o maior tesouro perdido da biblioteca? A física de Arquimedes? A filosofia de Platão? Ou a história de civilizações que nunca conheceremos? Deixe sua opinião nos comentários. Se você se surpreendeu com a verdadeira história por trás da lenda, deixe o seu like.